Todo mundo fala assim, Renan, a IA vai roubar os empregos? Eu falei, vai. O que acontece? Se a gente vai ser muito mais trabalhar o lado criativo e humano. Sim. Então, assim, é se adaptar, é ter o AI como aliado e não como inimigo. É isso. Sim. Vai mudar o mundo. Vai mudar como vem mudando há 200 anos, vem mudando. E a tecnologia ela está avançando muito, nos permitindo fazer coisas incríveis em 1, 2, 3 semanas. E a gente precisa conhecer menos tecnologia do que a gente acha que precisa. O ChatGPT, na verdade, é uma aplicação pronta, né? A gente está lá na ponta do iceberg, né? Para baixo eu tenho um LLM, eu tenho uma série de coisas. Eu diria que o Prompt Engineer tem uma responsabilidade. Ele é o ser entre a área de negócio e a tecnologia. Tudo, não é só Generative AI, não é AI. É um negócio, cara. É assim, deixa eu entender onde você quer chegar. E sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui, Mentoria. Cara, esse podcast aqui cada vez fica melhor, é difícil superar, um supera o outro, porque o nível de profundidade é muito legal. Nós falamos de tecnologia de alta performance, de inteligência artificial e trazemos aqui os mentores mais incríveis que existem hoje em vários campos, né? E nós vamos trazer aqui um super mentor hoje para falar de inteligência artificial hoje é um cara raiz para falar na prática. E eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, vou só brifar. Mas eu vou chamar aqui, ó. Ele é engenheiro mecatrônico, CTO na 200Dev, professor da FIAP, Mackenzie, na PUC, especialista em inteligência artificial, co-founder da EA Brasil e tem mais de 35 anos na área de tecnologia. É um dinossauro como eu, muito, muito legal, cara. E 15 anos no Banco Sudameris, 8 anos em seguros e 12 anos na IBM. Eu tenho a honra, cara, o prazer de chamar aqui esse cara fenômeno, Sérgio Gama! Muito obrigado, Sérgio! Cara. Obrigado por você estar aqui, é uma honra, cara. Uma honra é toda minha. Eu legal. agradeço. Então, pessoal, vamos trazer aqui uma profundidade em inteligência artificial, vamos falar de mercado, de oportunidades, enfim, de várias coisas legais. Comece se apresentando para quem não te conhece ainda. Obrigado pelo espaço. Agradeço, é uma honra, né, poder falar. Se a gente puder compartilhar alguma coisa e ajudar uma pessoa, eu tô com um dia ganho. Vamos lá, eu comecei na área de tecnologia antes de entrar na faculdade e tudo, eu era curioso, mexendo com PC. Na época do PC, eu não vou devagar, o pessoal vai saber a minha idade. E aí eu era curioso e tal, e naquele tempo a gente ia na cultura comprar livro, né? Comprava livro, trabalhava no banco, eu ficava até tarde no banco para ficar mexendo nos computadores. Os primeiros PCs ali com 640 de memória e tal. Então, trabalhei a vida inteira com tecnologia por paixão, né? É lógico que no começo eu achava que ia trabalhar na NASA, vou fazer curso de tecnologia, aquelas viagens, né? E aí eu comecei a me dedicar, comprando livro, estudando, e aí a primeira coisa que eu fiz na área de tecnologia profissionalmente foi ser professor. Eu era da área contábil do banco, e como o pessoal sabia que eu conhecia a tecnologia, me chamaram para dar aula num curso. E aí eu comecei dando um cursinho de Lotus, 1, 2, 3, WordStar, DBase, Clipper, e aí foi uma diversão e, cara, a paixão, né? Então, queria trabalhar com isso. E aí trabalhando no banco, me expulsaram, falaram, cara, você não vai trabalhar aqui na contabilidade, vai para o CPD, famoso CPD, né? Aí o pessoal fala CPD, fala, pô, o cara é velho. E aí, para resumir, né, fiquei 15 anos nesse banco, trabalhei com tudo, trabalhei com mainframe, com RISC, com que banco tudo que você imaginar. Banco Sudameris. É o Sudameris. Só os mais velhos vão lembrar disso Sudameris, aí. Bom, fui no banco, saí do banco em 2000, bug do milênio, aquela coisa de cruzados, cruzeiros novos, tudo aquilo de mudança de dinheiro, tudo eu participei disso no banco. Saí em 2000, na época do bug do milênio, né? Ficamos de plantão achando que o mundo ia acabar, ia cair os aviões, as pessoas iam morrer nos hospitais e tal. Não aconteceu nada. E fui trabalhar na área de seguros, aí fiquei 7 anos e meio desenvolvendo sistemas para seguros, uma empresa aqui do Brasil. E fomos trabalhar com a Ásia e tudo mais. E depois IBM. Na verdade, tive uma passagem rápida pela DataSul, que virou TOTS, e depois SAP, um projeto SAP. E fui para a IBM, fiquei 12 anos, onde eu realmente enfiei a cabeça com inteligência artificial. Na verdade, o foco era ser evangelizador de cloud, mas dentro da cloud tinha um tal do Watson, né? Então... E a IBM, ela parece que ela se antecipou muito, né, a essa chegada, né? De uma forma que às vezes ela perdeu o mercado em cloud, outra ela já estava trabalhando com o Watson há muitos anos. O Watson, quando que foi? 2014. 2014, né? Na verdade foi lançado em 2011, num programa chamado Jeopardy. Uau!
né? Bem bacana. E aí foi realmente disponibilizado, colocado de forma pública através da cloud em 2014. Que legal, que legal. E olha, uma coisa super legal assim é que a tua passagem por vários lugares criou uma resiliência muito forte, né? Queria só pra gente começar a colocar aqui os pingos nos is, né? Então, hoje, um profissional, a gente tem essas nomenclaturas de mercado, né? Ah, o cara é júnior, o cara é pleno, o cara é sênior, o cara é especialista, o cara é especialista mais um, plus. Como que você enxerga hoje um profissional que quer uma ascensão de carreira? E qual que é a tua visão sobre isso, assim, sobre os desafios que ele precisa enfrentar? Porque às vezes o cara tem ali 10 anos de mercado, mas às vezes trabalhou na mesma empresa, com os mesmos desafios, sabe? E não conseguiu expandir. Então, assim, o quão sênior ele é perto de um cara, às vezes, que enfrentou grandes momentos, né? Então, tem um amigo agora que está agora no projeto do Real Digital. Então, a gente começa, sabe? Então, é a evolução do mundo, né? Como que é a tua visão, assim? Só pra gente ajudar essa galera que tá querendo ascensão na carreira. Essa pergunta é bem bacana, cara. E é uma discussão recorrente, né? O que é júnior, pleno, sênior? Né? Como é que eu me destaco? Como é que eu tenho conhecimentos profundos a ponto de ser um pleno, de ser um sênior, né? E aí a gente tem um problema que é não só profissional, que é a empresa, né? Então, assim, às vezes você está com um funcionário pleno por 3 anos, ele é pleno, mas eu preciso promovê-lo. Então, você joga ele para sênior, né? E aí você falou uma coisa interessante. Hoje está bem segmentado as funções dentro de uma área de desenvolvimento de software. Você tem muitas pessoas. Eu comecei lá atrás, era o cara, o analista de sistemas é quem desenvolvia. Ele pensava desde a estrutura do banco de dados, como é que era as entradas de dados, processamento, especificação, tudo, né, cara? Lembra daquela, acho que você não usou, né? A régua de fluxograma, né? A gente tinha a réguazinha de fluxograma e tal. Então a gente fazia tudo. Hoje, numa empresa que é um pouco mais madura, ela vai ter a segmentação. A segmentação é muito legal para a empresa, mas talvez para quem está começando, quem está querendo se destacar, talvez não seja. Talvez. Né? Então você vai pegar uma pessoa de UX, ele vai ser UX e vai ficar em UX, né? Então, o que eu vejo? Eu acho que as pessoas que estão no começo de carreira, elas devem ter um conhecimento generalizado. Essa é a minha sugestão, né? E conhecimentos dos fundamentos, né? Eu acho que qualquer profissão nesta área, ela exige conhecimento dos fundamentos. Fundamentos de processamento de dados, né? Primeira coisa, cara, todo o sistema do mundo está em torno de dados. Eu vou fazer um cadastro de cliente para fazer agenda de cliente com salão de beleza. Dados, né? Não importa, eu vou fazer um sistema de movimentação de conta corrente ou de blockchain, não importa onde você esteja, você está trabalhando com dados. Então, acho que os fundamentos, o que é processamento, aonde que está esse dado, como que se usa esse dado, qual é o ciclo de vida desse dado, quais são as questões de legalidade desse dado, né? Eu tenho que guardar esse dado por questões legais ou não. E em torno, eu vou desenvolver o sistema para quê? Porque eu vou criar interface e porque eu tenho que processar esse dado de certa forma. Eu acho que todo mundo da área de tecnologia deveria ter, no mínimo, esses fundamentos, todos, né? E aí vai usar uma determinada linguagem, ou eu sou back-end, eu sou front-end, né? Eu acho que tem que ser full no começo, tem que conhecer, né? Mas o que eu vejo? Aí só para a gente não se prolongar, eu acho que o júnior, né? O pessoal discute muito júnior, pleno e sênior, né? O júnior, para mim, é o cara que está começando. Então, esse aqui eu não posso cobrar muito. Ele está aprendendo, ele é júnior. O pleno, teoricamente, ele é pleno no conhecimento da tecnologia para que ele está trabalhando. Ele é pleno. Ele conhece. Mas ele não tem cicatriz. Sabe o básico? Não, ele sabe. Ele sabe. Se você pegar um pleno em Java, ele tem que ser pleno. Sim. Ele tem que ser pleno. Agora, ele é sênior? Não, por que ele não é sênior? Porque ele trabalha há 3 anos com isso. Ele não tem vivência de projeto, ele não tem, o que eu costumo dizer é cicatriz. Para mim, o sênior é o cara que já passou de ser pleno, já conhece muita coisa de tecnologia e tem cicatrizes. Se você não tiver vivência, é meio complicado. Então, não sei se eu te respondi ou se acabei complicando aqui, mas para mim, eu tenho uma filha que está na área, né? Aliás, eu falei de UX, aqui ela foi pro caminho de UX, ela trabalhou com Watson e tudo, e agora tem UX. Que legal. E eu falo isso para ela, cara, não deixa de ter o conhecimento generalista, né? Sim. Eu quero ser, né? A gente tá falando as últimas profissões aí, um prompt engineer, mas, cara, você tem um fundamento, porque senão, como é que você vai atuar? Uma coisa louca é assim, eu tenho 24 anos de tecnologia, sou bebê perto de você, mas olha só que massa, cara. Hoje, tenho certeza se alguém chegar e falar assim, Sérgio, desenvolve com sistema em blockchain. Vamos supor que blockchain não é a tua zona de conforto. Só que você, cara, você vai pegar, olhar a documentação, você vai estudar e você vai desenvolver.
né? Então, essa é a grande diferença, assim, de uma pessoa que já tem cicatriz, que já passou, né? Do que uma pessoa que está começando. Uma pessoa que está começando não vai conseguir desenvolver. Então, essa é a versatilidade, né? Então, eu estou como CTO agora da Connect Black. Eu cheguei lá, a stack é Node.js. E, cara, JavaScript nunca foi uma coisa que eu mexi, mas... Entendeu? Então, assim, ok. O que é, cara? É PHP? Daí tem PHP Laravel. Ah, beleza, o que mais? É Delphi. Porque a gente cria-se uma resistência até para o aprendizado, né? Que eu acho muito massa. E daí vou pegar aqui um gancho aqui pra gente começar a entrar na inteligência artificial. Olha só, você falou que às vezes as pessoas elas precisam saber o conceito, o fundamento. Eu vejo muita gente hoje, eu vim do Java, né? Então, assim, o cara tem lá uma pilha, uma fila, uma árvore, e o cara só sabe usar os objetos que o Java disponibiliza. Mas ninguém sabe criar uma fila, uma pilha, etc. E eu vejo isso muito na inteligência artificial. Então, primeiro eu quero que você explique o que é inteligência artificial, para quem não conhece. E depois, como que você está enxergando as pessoas que querem usar, mas não de fato entender o que tem por trás dela, sabe? Tá. Não, excelente. De novo, né? Eu acho que eu gostei da pergunta porque eu costumo falar disso, né? Então, o que é inteligência artificial? E aí vou ser polêmico aqui, tá? O pessoal gosta, a televisão gosta muito quando fala de inteligência artificial, mostra robô. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Robótica. Então, assim, gente, para quem está me assistindo, eu estou falando para vocês. O robô, significa que eu posso estar processando alguma coisa naquele robô, né, utilizando até sensores, até para poder andar, olhar, falar, escutar, né? E aí ele está processando, de certa maneira, algum algoritmo de inteligência artificial. Mas não tem nada a ver o robô. Eu poderia estar colocando esse mesmo algoritmo nessa mesa, né, nessa televisão e tal. Então, primeira coisa. E inteligência artificial, no fundo, é eu, através de sistemas computacionais, simular capacidade cognitiva. Então, nós, seres humanos, e é sempre comparado ao ser humano, né? Então, talvez, eu preciso de robô, eu preciso que tenha um robô que pareça o ser humano, um humanoide, né? Ou seja, tem braço e perna, por quê, né? Eu preciso que ele movimente, talvez, porque ele, talvez, usado em guerra, né? Usado para uma fábrica, para pegar equipamento, para pegar peça e tal. Então, eu tenho um algoritmo, o que é? É programação. E aí, qual a diferença da programação de AI para uma programação que a gente pode dizer que é tradicional? É que, no fundo, a programação de AI são algoritmos que vão ser baseadas em entendimento de padrões, que é o ser humano. O ser humano, a gente aprende as coisas porque a gente entende. Se a gente lê muito, a gente vai entender aquele texto. Se a gente está vendo um copo, né, porque a vida inteira eu vi esse negócio aqui, eu de bater o olho e falei, isso aqui é um copo, né? Então, eu acho que é entendimento de padrão. Então, muda um pouco para estatística, probabilidade. Então, até falando aqui de carreira, né? Então, quem sabe estatística e probabilidade vai se dar muito... Pelo menos está meio caminho andado aí para poder gostar da área. Então, inteligência artificial é isso. Aí, dentro do campo inteligência artificial, você tem muita coisa, né? Primeiro, inteligência artificial é conceito, né? Então, é bom começar por aí, né? Não é uma tecnologia. Não é tecnologia. Eu vou desenvolver... Não, tá? E a gente não vai desenvolver um algoritmo de machine learning, deep learning, um algoritmo qualquer. Então, inteligência é o conceito. Qual é o conceito? O conceito de que o computador, através de algoritmos, eu consiga simular as capacidades da inteligência humana, que eu gosto de falar da cognitividade ou de sistemas especialistas, né? Como a gente tem várias especialidades aqui. E dentro de inteligência artificial, a gente tem machine learning, deep learning, ou seja... Por que machine learning, né? Então, até uma questão interessante para quem está chegando agora. Por que chama-se? Porque nós, seres humanos, a gente aprende, né, através dos padrões, como a gente falou aqui. Então, eu crio uma máquina de aprender, né? Ou seja, coloco o algoritmo que padrão de repetição, né? Padrão de repetição, exatamente. Repetição, né? O cérebro é isso, né? O cérebro é isso. Ele vai entendendo, ele escuta, ele repete. A criança repete uma palavra, ela não sabe o que é palavra, ela está repetindo um som, né? Mas é isso, acho que não sei se também está sendo, eu estou tentando ser mais didático. Você sabe que numa entrevista me falaram assim, explica regressão linear para uma criança de 5 anos. Isso é legal, esse exercício. Massa. Porque você tem que ser didático o máximo possível e tentar explicar com analogia ao mundo real, né, que a criança entende. Analogia é uma coisa bacana, né, para ensinar qualquer coisa. Né? Então é isso. Eu acho que a pergunta era essa, né, o que era inteligência artificial. Sim. Não, perfeito. E pegando esse ganho de analogia, tem uma coisa que eu nunca esqueço. Uma professora da primeira série, tinha 7 anos,
ela foi explicar como que fazia as operações matemáticas. Então ela falava assim, o amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu... Né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então assim, como que eu falo assim, mais e mais é mais. Gostei. Mais e menos é... Né? Então é muito louco, assim, porque é uma coisa que eu nunca esqueci. E ficou pro resto da vida, igual você falou, assim, a gente facilita o aprendizado cognitivo. E falando um pouco de inteligência artificial, a gente vê que tem muita gente que quer usar, já testou vários prompts de chat GPT, daí eu queria só depois que você explicasse o que é prompt, né, mas na visão de IA generativa, e se existe um prompt também que a gente fala de um algoritmo, alguma coisa assim. A pessoa conhece Midjourney, conhece DALL-E, conhece Opus Prime, conhece várias ferramentas, e daí ela fala assim, cara, eu sei inteligência artificial. Né? O quanto que isso... o quanto ele não sabe, ele sabe utilizar, que daí a gente vai naquele conceito lá do júnior, pleno e sênior, né? O cara que de fato entende. E o quanto ele vai precisar disso para a vida, né? Porque eu até me questiono, eu sou especialista em IA, mas eu até me questiono assim, será que as pessoas elas vão ter que se aprofundar na inteligência artificial para reinventar a roda? Não, a roda já existe, né? Pai, Sérgio. Já vi que eu já dei sinais aqui, né? É o que eu falo pra todo mundo. Você é muito expressivo, isso que é legal. Olha pra sua cara e já sabe se concorda, discorda. Pessoal, o que eu tenho falado é o seguinte, qual é o seu objetivo de vida, né? E aí eu tenho feito até uma analogia com o uso de carro. Você quer desenvolver peça de carro? Carburador não existe mais, tá vendo como o cara é velho, né? Mais injeção, você quer desenvolver, né, a parte de mecânica. Quer criar uma roda, né? Quer criar uma roda. Um pneu, né? Um pneu, um motor mais potente elétrico. Você quer fazer isso? Ou você quer ser especialista em carro, né? Eu acho que, aí para te responder, depende. Então, se você quer trabalhar no Google, na IBM, no Facebook, na área de engenharia de software com AI, se aprofunde. Vai conhecer algoritmos, ser estatístico, fazer pesquisa, estudar e aí desenvolver o algoritmo de verdade, né? Não usar os famosos frameworks, né? Ou seja, aí você vai ser o cara que constrói o carro. Sim. Né? De constrói peça do carro. Porque o cara que monta o carro, ainda assim, ele não sabe fazer a peça. Muitas vezes. Não é porque o cara sabe TensorFlow, por exemplo, que o cara sabe Machine Learning, né? Exatamente. Então, assim, gente, eu colocaria isso numa pirâmide. Eu diria que colocaria a pirâmide ao contrário até. Na pontinha da pirâmide estão os caras que vão desenvolver a base, o fundamento, ou seja, as peças do carro. Eu não preciso disso, o mercado não exige isso. É lógico, os melhores empregos estão ali. Esses caras ganham 200, 300 mil dólares por mês. Né? Alguns, eu já escutei salários desse nível. Mas o mercado todo, e no mundo, que eu poderia dizer, dos mortais, a gente precisa saber usar os algoritmos e as ferramentas de machine learning. A gente não precisa conhecer profundamente. É mais importante você conhecer os dados do que ferramenta. E uma coisa que está acontecendo legal, só para finalizar, é que a tecnologia está avançando muito, nos permitindo fazer coisas incríveis em 1, 2, 3 semanas, e a gente precisa conhecer menos tecnologia do que a gente acha que precisa. E essas big techs, elas incentivam isso, né? Então, tipo assim, o Google vai lá e cria o Colab, né? Então, você fala assim, cara, eu te dou uma ferramenta onde você vai desenvolver aqui de forma online, né? Onde você vai precisar entender um pouquinho de algoritmo, mas você não vai precisar entender o core, né? O kernel do negócio ali, né? Cara, isso é muito legal. E agora fala um pouquinho sobre prompts e qual que é a tua visão, assim, sobre o mercado futuro, né? Porque todo mundo fala assim, a profissão dos nossos filhos não foram criadas ainda. E realmente eu concordo, né? Hoje a gente não vê ninguém vendendo Barça mais de porta em porta, né? Mas o mundo, ele tem mudado o foco. Mas qual que é a tua visão aí sobre esse prompt, engenheiro de prompt, etc? Exato. Não, o que é legal, até para a gente dar uma base aqui para o pessoal, para a gente poder falar de prompt engineer, é falar dos foundations, né, dos modelos. Né? Então, o que está acontecendo, né, quando a gente fala de Generative AI? No fundo, eu tenho algoritmos incríveis, né, que conseguem ler, em vez de pegar o dicionário para aprender um idioma, ele está lendo o que as pessoas escrevem, como é que as pessoas falam, como é que as pessoas respondem, através de estatística, para desenvolver um modelo. Então já quebra um paradigma aí, né? Porque
Porque quem vai trabalhar com prompt não vai atrás. Não precisa saber disso, porque o prompt engineer, ele não precisa saber nada, inclusive, assim, gente, jamais vou dizer, não aprenda o que é LLM. Sim. Quais são os fundamentos, como é que eu faço um modelo, como é que eu desenvolvo, como é que eu faço um fine tuning. Não. Mas a maioria das aplicações hoje vai ser baseado em engenharia de prompt. Que eu posso até não conhecer profundamente o LLM. E aí eu vou explicar por quê. Porque o LLM, na verdade, é um modelo gigantesco desenvolvido, ou seja, olhando e lendo, né? LLM Large Language Model. Large Language, ou seja, é um algoritmo que entende o modelo de linguagem. Imagina que alguém está lendo todos os e-mails do Sérgio Gama da vida inteira. E a pessoa começa a entender o jeito que eu converso, quais são as palavras que eu uso. É isso, baseado em estatística. Então, se o Gama começar a falar assim, preciso urgentemente que me faça... A pessoa fala, bom, estatisticamente, pelo texto do Gama, vai vir essa palavra depois. Isso é uma coisa, né? Ou seja, fazer prediction, né? Aí depois tem summarization, tem uma série de coisas. Mas o que acontece? Ele está aprendendo, então imagina, né? É como se eu pegasse uma pessoa e falasse, cara, quanto mais a gente lê, mais a gente vai saber escrever, inclusive com viés. Porque se eu ler só livro do Paulo Coelho... eu vou estar enviesado, né, da forma que o Paulo Coelho escreve. Então, na verdade, os LLMs pegaram dados do mundo inteiro, de pessoas diferentes, de gêneros diferentes, né, e a forma de falar e de escrever diferente. Então, eu até brinco, né, imagina que o LLM é um ser que aprendeu tudo. Aprendeu muita coisa. Então, ele sabe escrever uma carta, ele sabe fazer uma petição na área de legal, ele sabe olhar um contrato, pegar dados do contrato, ou seja, ali internamente, aqueles modelos que a gente tinha de NLP, NLU, NLG, tudo aquilo está ali dentro. Emoção, sentimento. Então, ele estudou, imagina, eu sempre falo isso, imagina que é um ser que viajou o mundo inteiro, leu tudo o que pôde, de todo tipo de assunto, aprendeu os idiomas, francês, inglês, alemão, aprendeu. E o que o prompt engineer vai fazer? Então, você vai contratar esse cara. Eu vou usar um LLM. Porque eu quero colocar meus dados, falando de RAG aqui, falando que eu quero colocar os dados à disposição do meu cliente. Eu vou pegar o LLM, que ele sabe muito, esse cara sabe escrever, ele sabe ler, ele sabe entender texto, ele sabe escrever como ninguém. Beleza? O que é o prompt engineer? Eu preciso contratar essa pessoa para trabalhar no meu escritório de advocacia. Eu preciso instruí-lo. Então, tudo bem que ele sabe muita coisa, ele vai saber, mas ele não sabe trabalhar comigo. Ou então um banco, vamos pegar uma área de créditos. Ele sabe muita coisa e sabe escrever pra caramba. Então, eu pego e instruo. Então, o prompt engineer vai instruí-lo. Você vai se comportar dessa forma. Você entender alguns produtos para você pedir o que de fato... O que de fato. Então, imagina que eu estou pegando um cara super formado, que fez MBA, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado. Mas só que ele nunca trabalhou no banco comigo. Eu vou dizer, olha, cara, você é uma pessoa que tem que responder as pessoas assim. Se as pessoas forem racistas, faça isso, responda desse jeito. Procure... se sair nas respostas dessa forma, né? Seja político. Se a pessoa contar uma piada, tenta entrar na piada só pelo menos ali por parte de humor. Ou não, cara, não entre nessa. Eu vou instruir esse super profissional, que estou chamando LLM de super profissional, a como ele vai trabalhar no meu ambiente aqui. Como é que ele vai lidar com os dados? Como é que ele vai tanto processar os dados como entregar os dados? Então, peraí, acho que a nossa cabeça está explodindo aqui. A galera desculpa, acho tá que eu tô, todo talvez, mundo aqui. Não, mas espero não estar confundindo ninguém. Não, mas vamos lá. Se você tiver dúvida sobre isso, chama o Sérgio Gama ali no LinkedIn. Por favor, pode chamar que eu respondo. Vamos só desmistificar aqui. A galera acha que engenheiro de prompt é quem sabe fazer perguntas certas pro chat GPT. Então. Não, eu tô falando aqui porque Sim. Quando você fala de prompt, a audiência fala assim, então prompt é fácil, chat GPT, eu quero que você me traga uma receita de bolo de forma romântica ou musical. E ele vai lá e trazer. Então não é isso. Não é só isso, né? Não é isso, né? Isso não é isso. Isso também assim, de o cara não vai ser contratado. Não. Aliás, muita gente falando mal do ChatGPT, né? Mas aí você vai ver, não está sabendo. O que está acontecendo com o prompt engineer ou a forma que a gente lida com o ChatGPT, que não é só ChatGPT, tá, gente? O ChatGPT, na verdade, é uma aplicação pronta, né? A gente está lá na ponta do iceberg, né? Para baixo eu tenho um LLM, eu tenho uma série de coisas. Mas o prompt engineer não é isso. É lógico, quem sabe lidar muito bem com o ChatGPT e está conseguindo extrair muita coisa, já está meio caminho andado. Sim. Né? Ele está sabendo instruir, né? Então eu quero desse jeito. Para quem é programador, eu mesmo, eu uso o ChatGPT o dia inteiro. Né? Então, eu quero isso, faça isso e me traga ainda em JSON. Sim. Ele vai montar um JSON para mim, um CSV, né? Perfeito, eu já jogo na planilha Excel, perfeito. Mas não é só isso, né? O prompt engineer, ele tem como responsabilidade, esse profissional,
Primeiro, ele tem que validar qual que é o LLM que ele vai usar, né? Então, tem uma coisa aí que ele precisa ter algum fundamento de LLM. Ele tem que saber os algoritmos, ele tem que saber fazer a geração dos fundamentos? Não precisa. É bom, gente. Assim, tudo que a gente está falando não precisa, é aquele negócio. Você precisa conhecer o carro. Se ele souber, ele já é um Se cara ele souber, você é um acima, um né? diferencial. Fala, cara, se precisar desmontar o carro, desmonta e monta o outro, faça a peça, né? Então, mas precisa, você vai ser motorista. Não, não precisa. Então, eu diria que o Prompt Engineer tem uma responsabilidade. Ele é o ser entre a área de negócio e a tecnologia. Ele é o profissional que entende negócio, que vai entender os requisitos de negócio e sabe como é que se usa essa tecnologia tal de LLM. Ele tem que saber disso. Por que hoje surgiu essa necessidade que a gente já trabalha há muito tempo com a LLM? Então, assim, por que hoje as pessoas viram uma necessidade de ter esse intermediador assim, entre as pontas? Porque o LLM, por si só, ele não responde a todas as perguntas que a gente precisa fazer pro dado ou pro negócio. Você tem que saber fazer, né? Você tem que saber fazer. Aí você falou até uma coisa, é o perguntador. Então, a gente não precisa de pessoas que têm resposta, a gente precisa dos melhores perguntadores. E uma coisa, um fenômeno que está acontecendo, que a gente está melhorando a nossa forma de se comunicar. Eu vou explicar por quê. Porque eu sempre disse, e muita gente fala, isso não é uma coisa minha, mas eu costumo repetir, que comunicar não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Então precisa tomar muito cuidado. Comunicação, quem é de comunicação não sou eu, né? Mas eu sou um cara que sou curioso. Tem uma máxima da PNL, né? Programação Neurolinguística, que fala assim que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se a pessoa entende errado, quem comunicou, que comunicou de forma errada. Não a pessoa que entendeu errado. Então essa coisa, ele entendeu. Não entendeu. Você que passou a mensagem... Passou a mensagem errada. E é exatamente o que eu estou falando, né? Então, a comunicação não é... O que você comunicou? Eu comuniquei a todo mundo, então acabou. Sim. Não, é como as pessoas entenderam o que você comunicou. Isso é importante. Você precisa... Então, por que eu estou falando disso? Porque o Prompt Engineer, ele começa, quando a gente começa a falar com o LLM, começa a fazer essas interações, né, para poder extrair o máximo daquilo que o negócio precisa, e é sempre negócio, né, gente? Não é, a gente está brincando muito, né? No começo você brinca muito, né? Mas eu preciso ser literal com o LLM. Eu não posso ter mensagem subliminar ou alguma coisa que esteja implícita. Então eu preciso saber falar. Então isso está fazendo com que a gente se comunique melhor, porque quando a gente vai falar e vai pedir alguma coisa para um modelo, para um LLM, a gente tem que saber exatamente o que quer e escrever o que você quer em detalhes. Você fala, mas se eu falei que é uma entrada de dados de um sistema, ele deveria entender que eu tenho ali as áreas de input de texto, eu tenho que ter um botão de submit, eu tenho que ter não sei o quê. Não, ele não vai saber. Você vai ter que ser muito claro. Provavelmente, em muitos dos casos, ele vai saber. Sim. Mas a gente não pode supor que ele saberá fazer. Então, a gente vai ter que dizer, olha, é uma tela, HTML, tem que ter um botão do tipo submit, esse botão tem que ter um action, não sei o quê, blá, blá. Nesse action, você tem que chamar uma função que vai... Então, você tem que ser muito literal. E aqui eu estou falando de programação. A gente pode ir para o mundo de negócio, se eu estou fazendo, eu falei aqui de petição, falando de contrato, então eu vou dizer, olha, preciso de um contrato, mas esse contrato tem que ter cláusula que faça isso, isso, isso. Tem que ter, então, o que eu quero dizer é que a gente está, e eu sou um caso, porque eu uso muito para tudo. E a pergunta é assim, você precisa conhecer da área? Então, por exemplo, vou falar de contrato. Eu preciso saber de questões legais, jurídicas, para falar sobre isso? Para eu saber perguntar de forma mais assertiva? Com certeza. De novo, excelente ponto. Esse é um ponto importante. É importante para eu ser um prompt engineer conhecer da área. Senão eu não vou saber falar com ele. Então, eu estava tem uns vídeos bem bacanas aí, o pessoal usa o DALL-E e tal para fazer criação de imagem. Aí mostra, nós aqui que não somos fotógrafos, a gente fala assim, eu quero um cachorro programador teclando, não sei o que, vem uma coisa. Aí você pega um fotógrafo, né, uma foto de uma moça, por exemplo, eu vi lá num caso lá que é uma foto de uma moça. Eu quero uma foto de uma moça, ela tem que estar desse jeito, eu quero uma luz, não sei o quê. Só que isso aqui é um leigo falando. Aí quando vem um fotógrafo e fala, eu quero uma luz do tipo tal, porque existe o tipo tal que pega aquele, né, tem um sombreado ali, e tem um nome para aquilo. Então aí você vê um fotógrafo falando, eu quero a sombra do tipo tal, luz direta tal, velocidade não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, a imagem sai perfeita. Então, te respondendo, que nem eu falando de Copilot, de geração de código e tudo mais. Não adianta a gente ir lá e falar, eu vou agora, sou um advogado, vou fazer toda a parte de petição, vou fazer toda a parte de contrato, vou avaliar contrato. Eu tenho que entender da área. Sim. Então, por isso que eu fico em dúvida se esse prompt engineer, eu tenho um prompt engineer por área
Sim. Se ele é um tecnólogo, se ele é um linguista, se ele é um cara de comunicação, ou se ele é um especialista da área de direito, por exemplo, prompt engineer, lawyer. Lawyer, prompt engineer. Ou seja, eu tenho que conhecer. Eu estava numa apresentação para advogados e comecei a querer gerar todas as peças, né, do processo. Imagina, eu não sou advogado. E aí, na hora que eu chamei, eu falei, tem uma advogada aqui, fala com ele como é que ele teria que fazer. Na hora que ela nunca tinha mexido com isso. Ela começou a escrever e deu o submit, ele trouxe perfeitamente. Porque ela falou o que ele entende. Sim. Então, respondendo, sim, eu preciso ter na sala, no projeto, pessoas que conheçam o negócio. Então, isso é muito legal, assim. Eu fiz essa semana passada, eu uso bastante ChatGPT também. E daí, às vezes a gente usa para otimizar alguns processos. Então, eu tinha uma query que estava demorando muito tempo para executar. Então, é simples. Pego no ChatGPT, jogo a query, peço para ele me dar uma query mais performática. ChatGPT, me dê uma query mais performática. Então, joguei essa query. E ele me trouxe ali, primeiro várias variações, né? Você pode fazer em Postgre, em MySQL, em SQL Server, não sei lá. Só que ele não performou muito, porque ele mexeu ali na sintaxe, etc. Daí eu fui lá, então vou ser mais assertivo. Cria um índice na tabela tal, trazendo uma performance maior, de pelo menos redução em 3 milissegundos. Quando você traz isso, a query que rode num banco de Postgres, onde esse banco está clusterizado assim, assim, assado, com uma infra X. Quando você dá detalhes, ele é muito assertivo. Então é exatamente o que você falou. Se uma pessoa simplesmente chegasse e falasse assim, eu vou pegar e otimizar, só que eu não conheço de fato. E daí, eu não sei a tua opinião sobre isso, mas falando aí do Copilot que você falou, eu sinto que o Copilot é para júnior, né? Acho que dificilmente eu vejo um sênior, um cara especialista, usando o Copilot. E eu sinto que a galera não sabe usar. Porque eles pedem um código onde eles não sabem perguntar para esse código, né? Qual que é a tua visão aí sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que é um júnior que já saiba alguma coisa importante. Eu acho que um cara que está aprendendo a programar não vai ser legal. Eu digo né? assim, um cara, eu nunca vi um cara muito sênior usando o Copilot. Mas os resultados são diferentes, né? Assim, eu acho que o que melhora com o sênior? Ele consegue ter diferentes formas de fazer algumas coisas. Aquelas coisas que ele não estava mais dando atenção, uma coisa que eu vi até em projetos que a gente está trabalhando, é a documentação. Por exemplo, o sênior, ele não documenta. E aí, ele... A metodologia ágil, a metodologia ágil dá uma bagunçada. Então, o que está acontecendo? E para ele tirar proveito, ele está desenvolvendo código melhor em termos, inclusive, de nome de variáveis. O cara colocava variável A, não sei o que, B, tal, ele já sabe que está na cabeça dele e sabe o que quer fazer. Aí depois ele vai lá e joga o resultado. O que está acontecendo... Para ele documentar melhor e tudo mais, ele está colocando as variáveis corretas. Então, vai colocar espaço, tempo, ele vai colocar o nome e isso ajuda o Copilot. Então, assim, eu acho que os resultados são diferentes para o júnior, para o pleno e para o sênior. Eu acho que tem coisas aí que saem. Que nem você falou eu já fiz teste, né? Falei, vou desenvolver uma aplicação inteirinha com o Copilot. Né? E uma coisa, até um parênteses aqui. Eu acho muito legal quando a gente quer aprender alguma coisa, em vez de, eu quero aprender Python. Em vez de a gente ficar estudando Python todo, eu prefiro pegar um projeto na minha cabeça e falar, vou desenvolver isso em Python. Então, eu vou pegar uma aplicação, vou fazer o client, vou fazer o server, vai ser em 3 camadas, com middleware, vou fazer... Cara, eu acho isso bem bacana. Então, o que eu fiz? Aí, de novo, voltando, né? Como eu conheço este mundo e quais são essas camadas, eu descrevi exatamente... Lógico que eu tive que... Gente, na primeira você não acerta. Sim. Essa é outra coisa que você deve ter visto no ChatGPT, né? Sim. Você faz, fala isso aqui. Aí ele deu uma viajada, ele sai do programa. Não, calma. Aí você vai lá e começa a acertar. Terceira, quarta vez, sai perfeito. Então eu acho... 4.0 é um pouco Não, mais muito evoluído, melhor, né? muito melhor. Então eu acho que é isso. Eu acho que sim, eu acho que todo mundo tira vantagem, respondendo. Acho que todo mundo tem uma vantagem, mas não é a mesma. Um sênior, ele é para outras coisas. Sim. Eu fiz coisas assim de... eu queria uma página web que pegasse áudio, WebSocket, não sei o quê. Eu falei, eu nunca fiz. Cara... 2 horas eu fiz com o Copilot. Sim. Então, porque eu sabia o que eu queria. Eu sei o que é WebSocket, eu sei o que é, de repente, pegar áudio via browser. Um júnior não vai saber falar, nem saber perguntar isso. Então, acho que o júnior... Cara, eu quero fazer uma
um código aqui para fazer validação de CPF. Né? Sei lá, eu não sei se é bem isso, mas é diferente o resultado para cada um dos níveis de conhecimento do desenvolvedor ou de quem está querendo ali evoluir. Né? Não, top demais. Cara, e me fala uma coisa, qual que é a tua opinião assim sobre low code e no code, olhando para o cenário, igual você falou, desenvolver uma aplicação em 2 horas. Talvez para as pessoas conseguirem isso, usar a inteligência artificial tão performática dessa forma, eles precisam às vezes evoluir um pouquinho mais no background. Mas qual que é a tua opinião aí sobre essas tecnologias que usam pouco código ou usam nenhum código ali? Eu acho que se a gente souber usar, tem espaço para todos, né? Eu não diria... Tem gente que, de repente, até advoga você usar um low code para desenvolver tudo. Eu acho que o core não é low code. Mas quando eu vou para o entorno, nas áreas afins, eu acho que o low code é no code. O próprio AI, a gente tem lá o Auto AI. Eu já usei bastante. Cara, é sensacional. Então, mas sim, de novo, ele vai gerar código no final, né? Vai fazer, porque no fundo, quando eu estou gerando modelo de, sei lá, análise preditiva, eu estou olhando os dados, estou verificando quais são os dados que são relevantes, aqueles dados que têm menos relevância, não sei o quê, olho qual que é meu target, né? E digo, esse é meu target e é isso que eu quero descobrir. E no fundo ele faz isso, ou seja, o low code ou no code. Então eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais para o low code e no code, especialmente com Generative AI. Né? Ele vai gerar código? Vai, mas eu acho que isso vai ficar encapsulado em muitas das ferramentas. Então, daqui a pouco, eu vou fazer uma engenharia de requerimentos baseado num texto. Eu já fiz isso com PROC. Né? Então, aliás, a pessoa falou assim, eu não tenho uma PROC aqui para te compartilhar, mas eu tenho a documentação dela. Cara, não deu outra. Eu peguei a documentação jogando em Generative, ela gerou a PROC inteira. Né? Aí a pessoa me deu o documentado bem... E aí, de novo, estava bem documentado. Né? Ele vinha assim, na hora que eu li, comecei a ler a documentação, falei, cara, vou fazer um negócio com essa coisa aqui. E deu certo. Então, eu sou a favor, mas depende. Eu acho que no periférico ou nas pontas, acho que isso vai acelerar pra caramba. E tem acelerado. Eu uso low code. Não, massa. Hoje olhando o cenário assim de IA e todas essas facilidades que a gente tem, surgiram várias startups ali, né, empreendendo, desenvolvendo projetos ali para escalar e tal. E a gente fez uma entrevista no último podcast com o Vinícius César, que é da Redcore. Ele é sócio do César Taurion, que vocês trabalharam juntos já, é super legal. E eles têm um emblema, né, que inclusive o Taurion que fala, que é do Hype El Roy, né? Então assim, como fazer com que a inteligência artificial ela deixe de ser hype, porque é o que ela é, e comece a virar um retorno de investimento de fato, onde você consegue colocar energia e ver isso girando e tendo retorno, assim. Mais para as pessoas que estão assistindo aqui, ouvindo, para a galera que quer empreender ou tem uma empresa, como que a gente muda isso, sabe? Eu acho que começando pela área de negócio. E querendo saber que maneira que eu consigo ajudar a área de negócio. Porque eu já fui chamado, mesmo trabalhando na IBM, a pessoa fala, cara, eu preciso usar AI. Eu preciso fazer alguma coisa. Cara, mas calma aí, não é isso. A outra forma também que já chegaram em mim é assim, cara, eu tenho 15 anos de dados, a gente precisa usar AI nesse negócio aí. Deve ter coisa aí. É interessante, mas para virar ROI, assim, eu tenho que falar, cara, me fala onde que você está, onde você quer chegar. Né? Não vamos falar da solução. A solução pode ser AI. Ou eu quero pegar meus dados de vendas e eu quero saber o quanto eu estou vendendo por região. Eu falo, cara, isso é Business Analytics. Isso não é AI. Né? Então, começa na conversa. Então, acho que a conversa tem que partir da área de negócio. Ou pode partir da área de tecnologia, mas com foco no negócio. Como é que eu acelero vendas de um determinado produto? Entendendo a dor também, né? Entendendo a dor. A gente não entende, às vezes, qual que é o gap que... É isso aí, que precisa, a gente... E daí tem uma máxima que fala assim que você tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução. Porque na verdade assim, eu vou me apaixonar, como que eu resolvo a dor? E não se o Java é melhor, se o Machine Learning é melhor. Já briguei, eu era VBZ, brigava com os caras de Java, não, sabe, o .NET Java, era um amigo brigando. Eu acho que é assim, gente, tudo, não é só Generative AI, não é AI, é um negócio, cara. É assim, deixa eu entender onde você quer chegar. Então assim, reunião já... Não, porque a gente precisa usar AI, porque não sei o quê, porque eu tô vendo.
aí tá todo mundo usando, eu preciso fazer alguma coisa tal, porque eu também quero me destacar aqui profissionalmente, porque também tem isso, né? Nós somos CTOs, a gente às vezes pega um CTO que tá caindo na armadilha e fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa de AI, porque isso vai ficar bem para mim. Gente, é negócio. Assim, qual é o seu problema hoje? Onde dentro das suas áreas que você atende, aonde que é a maior dor? Qual que é a área que mais demanda? O que você não consegue responder? Aí o cara ele começa a falar, vamos discutir sobre as coisas que estão acontecendo na sua área. Baseado nisso, você fala, pô, tem alguma coisa aqui. Na hora que você percebe que tem uma oportunidade, então vamos avaliar isso aqui. Então, como é que eu consigo acelerar? Como é que eu consigo ser mais eficiente aí? Dá para usar AI? Não sei, vamos avaliar. AI? Talvez não. Né? O AI não virou martelo e o resto é prego, né? Então, assim, como que resolve com o AI? Não, pode ser que não seja AI, cara. Pode ser um sistema de um select bem feito. Você vai ter uma informação importante ali. É que tem a pressão do mercado, né? Acionista, não sei o quê. Não tiver com AI, todas as empresas cara, começaram nesse hype, né? A gente precisa entrar nesse hype, porque... Cara... Não, gente, vamos entender o problema. Você falou tudo, da dor. Tá, você tem esse problema aqui. O que dá para fazer? Vamos esquecer tecnologia. Para melhorar, você tem que ser o quê? Mais eficiente? Fazer em menos tempo, de forma com menos dinheiro? É isso? É isso. Estamos todos de acordo? Tá. Vamos olhar a tecnologia. Que tecnologia que eu vou usar aqui para poder te ajudar? Aí eu começo, aí a gente vai ver o ROI. Tá? Então, eu vou ter um investimento aqui, lógico, algum investimento tem, nem que seja ali intelectual, o tempo das pessoas e tudo. E aí, como é que a gente tem um retorno desse investimento, né? Que é o tal do ROI. Enquanto lá na hype, então tem muita gente... Eu diria, sem medo de errar, 70% de aplicações em AI, muito mais preocupado com hype do que falar, cara... Vislumbrado, né? Com o momento que Exato. A gente tá, né? É isso aí. Excelente. Eu vi a matéria, aliás, do César Torion, acho que esses dias do LinkedIn falando disso, né? Que a gente vai ter que partir agora pro ROI, pô. É isso aí. Porque essa é a grande dificuldade das pessoas, elas se apaixonam ali, né? Pela solução. Blockchain né? resolver tudo. Exatamente. Os bancos usam blockchain. Não, um ano atrás é um metaverso, né? Metaverso. Eu nunca acreditei. Metaverso vai... Web3... Assim, óbvio que tem tecnologias fantásticas e tem outras que são fadadas ali a serem sucumbidas ali por outras tecnologias um pouco maiores. Bom, Sérgio, cara, é incrível esse papo, acho que está bem profundo aqui. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, a gente nem combinou nada. Mas será que você podia, assim, se você puder compartilhar um projeto mega desafiador que você teve na sua carreira e qual foi a solução que vocês chegaram assim para resolver um problema, sabe? Igual a gente falou da dor. Cara, eu tenho um problema X, eu preciso resolver. Não importa a tecnologia, não importa a forma. Será que tem alguma coisa assim que... Acho que tem alguns projetos que eu trabalhei, tive a honra de trabalhar, eu fui parte, né? Então não posso falar que eu resolvi, né? Óbvio. Eu fui um dos, no começo tinham 4 arquitetos, inclusive era um deles. É um projeto até conhecido, cara, é um projeto do Smart Cities, do Centro de Operações do Rio de Janeiro. O prefeito tinha um problema, que era como integrar todas as informações de várias diferentes órgãos que gerenciava cada uma coisa. Um é luz, outro é água, esses caras não se falam. Né? Então você tem a Light... CETESB, sei lá, não era CETESB, mas tinha SEDAI, não lembro o nome dos órgãos lá, né? Mas como se fosse Sabesp, Eletropaulo. Aí você tem um pessoal do CET, que cuida de todos os faróis e trânsito, não sei o quê. Tem alguém que tá provendo água, tá provendo energia, né? E no momento quando a cidade, por exemplo, tinha um problema de inundação, de temporal e não sei o quê, você tinha que ter informação de todos. Então, desde hospitais, se tem leito disponível, quais são os hospitais que atendem crianças, pessoas mais velhas, adultos, qual é o tipo de especialidade, aonde que está o corpo de bombeiro, como é que eu faço numa rota onde eu vou atender as pessoas para que os faróis e o trânsito flua melhor, ou seja, como é que eu reorganizo a cidade. Então, antes do centro de operações, o prefeito tinha que colocar um cara do corpo de bombeiros, defesa civil, tal, na sala, e cada um ficava ligando para os seus comandados. Né, para tentar entender, e aí fazendo um mapa num papel, cara, vamos fazer isso aqui, vamos por aqui, fecha essa avenida, manda a gente lá. Com o centro de operações que ele fez, ele uniu as informações, dados de novo, né, dados, né, então como é que eu uno o que eu tenho hoje na cidade num centro de operações, que hoje é comum, tem em São Paulo, gigante, hoje em Curitiba, Rio de Janeiro, né. Como se centralizasse as informações que... Perfeito. Então, centralizar todas as informações, então, esse foi um puta projeto muito legal, muito bacana. É um projeto da IBM. Eu acho que é um projeto que é Smart Cities, que é unir os dados já estão, né, disponíveis. Como é que eu uno esses dados de forma a eu ter melhor governança? Então, o prefeito vai para um lugar onde está todos os dados já se falando,
Sim. Ou seja, eu vou lá na Defesa Que Civil, vou e pego todos os dados e ele sabe, cara, eu tenho um problema aqui, eu tenho... E aí, a questão de comunicação, uma coisa Sim. bacana, né? Tem comunicação de carro, de bombeiro, que é com rádio, o outro é celular, cada um tipo. Então, tinha um sistema que convertia o tipo de comunicação para um tipo único. Ah, Então, foi um puta projeto de 6 meses, cara. que animal. Um projeto de 20 milhões, de 6 meses, acho que muita gente nem Faz sabia o quanto valor. tempo isso? Foi 2010. 2010. Eu não sei se você vai lembrar, mas começo de 2010 ali no verão, teve aquele negócio de Petrópolis, foi uma confusão, Sim, morreu sim. gente. E aí, a partir dali, você sabe que depois, nessas regiões que foi trabalhada, no ano seguinte não morreu ninguém? Porque tá todo mundo conectado ali, né? Todo Então mundo você conectado, consegue ter era mais informações, rápido. Essa coisa hoje tem, né, o alarme, né, baseado em Sim, acelerômetro, né? Então foi colocado acelerômetros e tal. Ou seja, de forma que não foi, vamos inventar, vamos comprar muita tecnologia para fazer. Não, foi usado o que tinha só fazendo se comunicar Sim. e ir para um centro único de operações, cara. Esse foi um projeto bacana, Sim. assim, e tecnicamente muita coisa nova, bem interessante. Tem alguns aí, mas esse acho que é um Legal. projeto bacana que eu participei, né? Foi um dos arquitetos. E é bom que, igual você falou assim, cara, é um projeto que salva vidas, né? Que se você pega dados ali, igual aconteceu em Petrópolis, você acaba vendo que, de fato, essa solução, ela apoiou para transformação ali da cidade e tal. Cara, muito massa. E você hoje como CTO, né? Você é um executivo voltado para tecnologia. Muita gente que está ouvindo trabalha na área de tecnologia. E o que você pode dizer assim, dar como dica, como que a pessoa ela pode se preparar para uma ascensão, às vezes, olhando para um cargo executivo, olhando para uma ascensão profissional, né? Quais habilidades, né? Hard skills ou soft skills as pessoas precisam ter para ser um CTO? Legal, boa pergunta. E assim, né, até aproveitando aqui uma frase que eu vi na internet, eu gostei bastante, que as pessoas são contratadas pelo hard skill e são mandadas embora pelo soft skill. Exatamente. Então, eu acho que uma lição aprendida, tá? Um erro que eu cometi, é de que eu trabalhei 15 anos em banco. Quando saí do banco, as pessoas achavam que eu conhecia muito de banco. Pô, você conhece banco? Trabalhando 15 anos, eu não conhecia. Meu negócio era tecnologia, eu era apaixonado por tecnologia, não estava nem aí para banco. Então, gente, a dica para você se tornar um CTO, você tem que ser um cara, óbvio, conhecer tecnologia, ser generalista, né? Mas tem que conhecer negócio. Sim. Se você não tiver a preocupação do negócio, quanto mais negócio você conhecer, melhor. E saber lidar, e aí são soft skills, né? Como é que eu lido com sob pressão, como é que eu lido com pessoas, com egos, né? Com diferentes tipos de situações, né? Você vai pegar, nunca, as pessoas falam, pô, mas tudo vem bagunçado, né? Tudo vem de qualquer jeito, e o pessoal está mudando escopo. Gente, isso é normal. Né? Então, se você quer ser CTO, você não vai ter bola redonda, vai ter bola quadrada o tempo inteiro. E ninguém fala isso que não seja de tecnologia, né? Porque não é possível, né? Não, exatamente, gente. Então, assim, o mundo falar isso não trabalha com tecnologia. Não trabalha. Eu sempre falo isso. Eu deixo a pessoa reclamar. Não, porque não sei o que. Eu deixo, né? Fico olhando. Falo, cara, você tá querendo o quê? Você tá querendo bola redondinha, escopo montado, fechadinho, para daqui a 6 meses, para implantar, desenvolver? O mundo não é esse. Eu acho que o CTO é o cara que tem uma visão de tecnologia bem ampla, generalista, mas ele consegue olhar para isso, para a tecnologia, e consegue fazer o vínculo de tecnologia, de que maneira que eu consigo gerar mais negócio, ou alavancar mais negócio, ou ser mais eficiente no negócio. Eu acho que o CTO é um cara de tecnologia que conhece como é que funciona uma empresa, como é que eu faço uma empresa então, mais eficiente. Precisa ter uma boa jornada tecnológica, né? Passar ali por vários lugares. E também ter muito soft skill, voltado para liderança também, né? Pessoas, que é complicado. Resolução de conflitos. Você tem que agradar cliente, agradar os profissionais que trabalham com você, a diretoria, o board. Isso aí. E aguentar a pressão, né? A pressão dos números, né? Que assim... Total. Não é vida boa, né? Parte, não. Quem tá esperando isso, eu vejo muita gente reclamar. Falo, cara, não para com isso, cara. Não, a gente não estaria aqui, né? Cara, eu fui para Dubai o ano passado. E fui na GITEX, que é o maior evento de tecnologia ali. E Dubai, eles têm um ministério da inteligência artificial. Então, ele é uma cidade que olha tecnologia, respira tecnologia. E há muitos anos já existe isso. E a gente entende que hoje no Brasil, a IA, ela se popularizou, né? Por causa do ChatGPT. Qualquer pessoa consegue mexer. Antigamente, não. E qual que é a tua visão, assim, pro futuro, cara? Olhando para... a médio e longo prazo, assim,
para onde que nós vamos, para onde a inteligência artificial evolui. Ela é mais uma moda como o metaverso? Eu sei que não, né? Mas eu fiz uma pergunta retórica, assim. Mas assim, qual que para onde que nós vamos crescer com isso, né? Eu acho que todas as áreas, né? Assim, eu acho que a pergunta realmente foi retórica, porque assim, não é modismo, Sim. a tecnologia vai caminhar para esse campo. Eu acho que desenvolvimento de software, análise clínica, as áreas, toda a área, até para resumir, toda a área que trabalha com domínio de conhecimento, onde é um conhecimento que gera uma tarefa que é intelectual, repetitiva, AI vai dominar. Então, se eu tenho alguém que está lendo o contrato para entender esse contrato, verificar se o contrato está ok, ou se esse contrato pode ser assinado, se está dentro das determinações da empresa, isso vai ser feito por AI. Sim. Não vai ser feito por humano. A geração de documento, todos os tipos possíveis, se é baseado, é aquilo que eu falo para todo mundo, cara, você quando olha um documento, você entende esse documento em quanto tempo? 30 segundos, já sei que esse documento vai para essa área, cara, isso AI vai fazer. Para você gerar esse documento, fazer o relatório final, quanto tempo você precisa? Cara, é braçal, porque eu já sei o que eu vou fazer. AI vai fazer. Então, você lê um contrato hoje, né? Quanto tempo a gente demora para ler um contrato? Não precisa mais ler contrato, gerar cláusula, gerar me resuma, né? Não, tudo que é isso, tudo nesse sentido vai ser feito por AI. Não tem jeito, e é ruim. Puta, você está falando que vai perder. Não vai perder emprego. O que acontece? Se a gente vai ser muito mais trabalhar o lado criativo e humano. Sim. Então, assim, é se adaptar, é ter o AI como aliado e não como inimigo. É isso. Sim. Vai mudar o mundo. Vai mudar como vem mudando há 200 anos, vem mudando, desde a revolução industrial. Eu sou um pouco polêmico, assim, porque todo mundo fala assim, Renan, a IA vai roubar os empregos? Eu falei, vai mudar o emprego da forma que ele é hoje. Então, as pessoas elas vão ter que se readaptar e se reinventar. Então é isso, cara. Hoje não tem mais gente que vende linha telefônica, antigamente ganhava uma grana, gente que vende Barça, sabe? Empresas de vários tipos. Então assim, por quê? Porque as pessoas elas têm que se reinventar, né? Eu sempre falo assim, o McDonald's antigamente um monte de atendente, hoje você chega e não tem ninguém, tem totens ali de autoatendimento, é isso aí. Né? Então, acho que a inteligência artificial ela vai sim substituir os empregos como eles são hoje e vai ser obrigada a criar novos empregos, olhando a criatividade, olhando o empreendedorismo, olhando, sabe, tudo isso que você falou, assim, que eu acho que enfim, que é muito recheado de soft skill, né? Exato, vai deixar a gente mais criativo, né? Criatividade, ser mais humano. Assim, sendo romântico, quem dera, né, que AI no futuro, e é possível, só precisa, o problema é questões econômicas, interesses econômicos. E aí pega, né? Porque uma coisa é ser romântico, falar, nossa, a AI vai fazer isso, 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 a gente não vai precisar mais de um médico, não sei o quê, vai ser atendido. O problema é o poder econômico. Questões econômicas e questões de capital. Mas o que eu vejo, e sendo romântico aqui um pouco, cara, todo trabalho chato, repetitivo, deixa a AI fazer. Vamos fazer outras coisas interessantes, vão ser, né, mais... Pra quem dera. E hoje a gente gasta muito tempo com o operacional, né? Isso é muito ruim, né? Operacional. Você falou tudo, a palavra é operacional. É isso. Tipo assim, você vê um exemplo, um criador de conteúdo. Cara, o cara passa tempo criando post, fazendo post, tudo menos o conteúdo, né? Então, o conteúdo foi... o conteúdo, né? Até o dev, assim, hoje a gente passa muito menos tempo codificando, né? Codando, do que de fato. Então, realmente é isso. Muito bom. Sérgio, se você puder compartilhar aqui um sonho ou um objetivo profissional que você tem, assim, nos próximos 5, 10 anos, onde que o Sérgio vai estar ali? Olha, eu queria ser uma pessoa para fazer imersão, porque qual o problema em tecnologia, não só AI? É o gap entre as pessoas que têm acesso e que não têm. Né? Porque é muito legal a gente falar de generativa AI, falar de uma série de coisas, mas a gente sabe que milhões de pessoas não têm acesso. Eu acho que isso é um problema. Vai ser um problema, inclusive, para as big empresas aí, que elas estão pensando já nisso. Elas estão preocupadas. Já existe um movimento de preocupação de, cara, o que a gente vai fazer com o mundo? Né? Então, acho que um sonho é trazer mais pessoas, né? Fazer com que tecnologia realmente seja para melhorar a vida das pessoas. Né? Porque, infelizmente, a gente sabe disso. Por mais que as pessoas falem, é muito mais para ver quanto que eu ganho mais do que vamos melhorar a vida. Muita empresa eu quero melhorar a vida das pessoas. Tal. A gente sabe que não é bem verdade. Mas quem dera que seja de, cara, vamos melhorar o planeta
Como é que a gente pode ser mais sustentável? Falando de Green Code, né? Também, a gente, outro assunto que poderia ter falado aqui. Assunto incrível. Né? E, cara, como é que a gente consegue? Então, o meu sonho é ver as pessoas, mais pessoas ao nosso lado aqui, deixando as máquinas realmente fazendo um trabalho chato de todo mundo. E todo mundo mais conectado, internet para todos. Internet né? para todos. Acesso, né? Tecnologia faz sentido quando é acessível, é possível, né? E é viável, A gente né? não tem ideia de quantas pessoas não têm acesso, né? Não faz ideia do que a gente está falando, assim. Nós estamos falando o grego, cara. A gente está falando de uma coisa assim, parece que a gente somos super cientistas de outro mundo e não é, né? Não, e é muito... Cara, o que você falou, assim, aquece meu coração e faz muito sentido, assim, porque quando as grandes empresas começam a olhar esse movimento, assim, de, cara, como que eu posso ser mais sustentável para o mundo? Como que eu posso diminuir a poluição, a queima de gás carbônico, uma série de coisas. Tudo que o Green Code prega, né? Então, assim, você vê hoje a AWS, Google Cloud, olhando ali, né, data centers mais sustentáveis, com energia renovável. Isso daí, cara, é uma mudança que a gente tá numa era assim, porque a gente sabe que o clima é diferente, enfim, então e é uma área que você curte? Demais, cara. Eu acho que a gente tem que focar nisso. A gente de tecnologia, a gente que tem mais informação, acho que a gente precisa fazer um movimento grande para realmente imergir e fazer imersão das pessoas, né? Trazer essas pessoas para cá e ser para trazer valor e trazer qualidade de vida para todo mundo. E cuidar do planeta, né? O planeta, se a gente continuar nessa brincadeira. E como a gente faria isso? Como a gente faz isso? É complicado. Eu acho que, pelo menos assim, isso que você está fazendo aqui, por exemplo, um podcast trazendo informação de forma pública, gratuita, Sim. que é uma coisa também, o pessoal me chama às vezes, tem gente que escolhe, né? Ó, a universidade, na USP tem uma palestra, o cara vai. Ah, não, tem uma faculdade lá na Zona Leste, não sei o que. Não vou não. Eu vou, cara, eu vou em todas, assim. Aliás, eu tenho até uma coisa, assim, um apelo, assim, uma pegada de querer fazer nesses lugares, sabe? Assim, onde o pessoal... E é legal você falar com as pessoas, tem um pouco menos de informação. Gente, não estou aqui discriminando as regiões, tá? Mas infelizmente acontece, né? Então a gente sabe que num lugar mais pobre, o pessoal não tem nem internet, né? Sim. Fica buscando internet na padaria, não sei o quê, para ver. E, infelizmente, até bobagem, né? Então vai ver dancinha no TikTok, não sei o quê. Então eu faço questão, assim, de estar nesses lugares e trazer de forma mais lúdica a questão de AI. É por isso que eu falo, gente, não precisa de gente super complexa, super engenheiros, não. É estudar um pouco. E aquilo que eu falei, a tecnologia está cada vez mais fácil de usar. Ela está muito mais evoluída, mas ela está mais simples de usar. Isso é bacana. E as pessoas têm que falar isso, porque as pessoas gostam de dizer que é um negócio complexo, é um negócio do outro mundo. Eu falo, não é assim também não. Sim. É legal. Não, que legal. E tudo que a gente faz para o mundo, isso volta para a gente absurdamente, né? Então... Sérgio Gama, estou muito feliz. Esse cara aqui é uma lenda das lendas, olha só, né? Um super abraço pra Yara que conectou a gente, Yara, assim, ela é uma pessoa Yara. Incrível aí. Faz um trabalho incrível. E ela tá prometendo vir aqui faz tempo, que ela tá pra vir de São Carlos aqui, a gente tá planejando. E Sérgio, pra gente finalizar, cara, queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse sua palavra final, inspiracional. Olhando também quem às vezes não tem acesso e, enfim, que você possa entregar aqui os seus 50 centavos e transformar a vida de alguém. Poxa, responsabilidade. Antes de mais nada, quero agradecer. E aí você falou da Yara, falou do Bruno, falou cheio de um monte de gente boa, né? César Taurion. Essa é um network bem bacana, um ecossistema bem interessante. Pessoal, o que eu quero falar é assim, a gente pode tudo, né? Basta a gente persistir. A persistência, ela vale mais do que inteligência ou alta competência ou uma super qualificação. Tá? Persistência. Persistência é o nome e a gente pode tudo. Eu sou uma pessoa que eu vim de baixo, eu era office boy quando eu comecei a mexer com tecnologia, mexia de curioso, ficava até as 10 da noite no banco. Então, assim, eu poderia dizer para vocês assim, para quem não tem acesso... que fica difícil, né? O importante é ter acesso. Eu espero que o governo, alguém nesse mundo, coloque acesso para todo mundo, mas tem muita informação. Então, vamos perder tempo, né? Se a gente pode chamar de perder tempo, com assuntos mais interessantes no YouTube, né?
no Instagram, que tem bastante coisa legal, tá? Então, assim... E até no TikTok, né? Que é até uma rede super potente, eu uso assim, pouco o mas TikTok, eu conheço pouco, que mas... é pouco utilizado, assim, para assuntos mais profundos. Exato, gente. Assim, não vamos se desconectar e achar, né? Fazer aquela... Como é que é? Um problema muito comum hoje no mundo, que é a autossabotagem. Para quem não sabe o que é autossabotagem, eu acho que eu não posso. Eu acho que eu não tenho competência para isso. Eu acho que eu não sei fazer isso. É a síndrome do impostor. Aliás, eu leio um livro muito bacana lá, o nome dele é Autossabotagem. Então é isso. Vamos deixar de lado a autossabotagem e todo mundo é possível. Eu tenho que fazer uma super faculdade? Não tem. Tem que estudar, tem que ser autodidata, né? Então procure aí, tem bastante coisa na internet e vamos que vamos. Isso aí. Cara, uma honra ter você aqui, viu? Obrigado pelo seu tempo. Cara. E assim, o nosso intuito é que a gente possa transformar e inspirar muita gente e quem sabe chegar no nosso sonho de poder levar o conhecimento, a tecnologia de forma abrangente aí para todo mundo que precisa, né? E a tecnologia ela serve para todas as áreas, né? O pensamento computacional, a lógica que a gente de programação, não só para programação, mas a lógica do pensamento mesmo, acaba despertando bastante em nós. Muito obrigado, tamo junto com vocês aqui, ó, esse episódio aqui é o episódio, caramba, nem sei mais que episódio que é, mas é o episódio 8, né? A gente começou faz pouco tempo, mas trazendo aí os melhores mentores. E muito obrigado, fique com Deus, se inscreva no YouTube, no podcast, muito obrigado, Sérgio, valeu, tamo junto, galera, uhul, valeu demais.